Bom dia a todos. Primeiramente, digo que é um prazer poder estar aqui nesse sexto Congresso Brasileiro de Urgência e Emergência e poder compartilhar conhecimento com pessoas de tal interesse científico. Gostaria de agradecer ao futuro médico, que é um dos que fez o convite, o Jonathan, e a todos os outros que se empenharam para que esse congresso fosse realizado. Sei que não é fácil organizar um evento desse, ainda mais nesses dias de pandemia, de Covid, né? Que esse é o novo normal, então a gente realmente agradece a todos vocês pelo empenho e por estar aqui. E, em especial, a organização pela ASPEB, que fez com que esse evento fosse possível acontecer. Então, coube a mim falar sobre esse assunto, sobre esse tema, tratamento de anemia crítica sem uso de transfusões de sangue. Por que estamos falando sobre esse assunto? Isso deve ser de interesse, né? Principalmente em nossa época. Primeiramente, eu gostaria de identificar meu nome, Antônio Alceu dos Santos, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira. Trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, no Hospital Vaz Monteiro em Lavras. Pelo menos 20 anos que a gente estuda, escreve e publica assuntos relacionados a esse tema. Também participo de uma sociedade internacional que faz parte para poder zelar, para poder cuidar de gerenciamento do sangue do paciente e declaro que não tem nenhum conflito de interesse financeiro para com essa palestra que vamos mencionar agora. Então, o objetivo principal que estamos falando, tratamento de anemia, né, é porque 2 bilhões de pessoas hoje no planeta são portadores de anemia. 2 bilhões de pessoas, isso mesmo. E a metade desse é por deficiência de ferro. Então, um dia ou outro, nós, como profissional de saúde, vamos deparar com um paciente que está com anemia. Então, nada melhor do que saber tratar esse paciente. De acordo com esse jornal, também a prevalência global de anemia é real mesmo. Em 2010, a prevalência chegava a 32,9% da população global. Ou seja, de cada 3 pacientes, pelo menos um estará com anemia. Ou de cada um da população global, né? Não necessariamente paciente, mas cada um do ser humano, cada 3, pelo menos um estará com anemia. Mas será que isso é só lá fora, no mundo internacional? Não. No nosso próprio país, a anemia é um problema de saúde pública, uma realidade atual. A anemia em nosso país, de acordo com esse artigo, publicado na Ciência e Saúde, é uma doença negligenciada. Isso faz lembrar do famoso personagem Jeca Tatu, do século passado. E se o Jeca está com anemia, está doente, se está anêmico, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque a anemia, por si só, é uma condição clínica, talvez não uma doença, mas é uma condição clínica que se relaciona com o aumento da mortalidade. De acordo com esse estudo do nosso colega Alexandre, publicado na revista Transfusion, se o meu paciente tem de 3 a 4 de hemoglobina, onde que o normal é acima de 12, 13, se o meu paciente, então, está num estado de anemia mais grave, anemia crítica, a chance de meu paciente complicar e morrer é em torno de 50%. Então, a anemia, por si só, é um fator independente de mortalidade para os meus pacientes, para os meus doentes. Mas será que aí vamos transfundir esses pacientes? Vamos buscar nos bancos de sangue, onde que já não entende? Principalmente nessa época de pandemia. Veja a manchete recente agora de março, 18 de março. Estoques de sangue do Hemocentro do Hospital São Paulo e do BCC, oncologia ativa em níveis críticos. Esta é uma realidade hoje atual. Não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo. No Hemorrio. Mas será que é só em época de pandemia? Não, em 2012, olha a situação do Hemorrio, um dos principais bancos de sangue também do nosso país, faltando praticamente todos os tipos sanguíneos. Só nessas cidades? Não. Olha essa outra matéria, recente também, 31 de março de 2020. Bancos de sangue sentem efeito da pandemia com queda de doações em mais da metade do país. Então, isso é realmente uma realidade em nossos dias. Os bancos de sangue estão com seus estoques abaixo do que seria ideal. Então, nada melhor do que aprender a tratar o paciente nosso com anemia sem
utilizar transfusões de sangue. Mas será que resolve essas campanhas que a gente vê, que a gente observa através dos meios de comunicação? Vejam só, que às vezes são incentivados até mesmo a ganhar alguns prêmios. Doe sangue, ganha uma camisa, doe sangue, ganha um pendrive. Não é para sair de casa, mas para doar sangue isso é possível, pode. Esse outro, doe sangue, ganhe um bombom. E olha que é de marca boa. Então, essas campanhas, tudo a gente entende o porquê. Porque os bancos de sangue realmente estão com seus estoques em níveis, a maioria das vezes, crítico. Mas por que isso acontece? Isso já era de esperar, porque de acordo com a própria Anvisa, lá em 2006, já avisava que a demanda de sangue em nosso país, ela cresce a taxa de 1% ao ano, a demanda. Ou seja, as necessidades de transfusões de sangue estão crescendo a taxa de 1% ao ano. Enquanto o crescimento das doações de sangue, elas variam o crescimento de 0,5% a 0,7%. Então, consequentemente, há uma defasagem entre o que se gasta e o que se doa. Então, isso já era lá atrás, em 2006. Por isso que nós temos que preparar agora para que a gente consiga resolver essa questão da escassez de sangue nos bancos de sangue. Mas o que a Organização Mundial de Saúde pede em relação a essa prática transfusional? Para a gente reduzir as necessidades de transfusões. Isso é um pedido da própria Organização Mundial de Saúde desde 1999. Talvez um dos motivos disso não é só a escassez de sangue nos bancos, mas sim os riscos transfusionais. Olha só o que ela diz ainda. Isso lá desde 1999. Transfusões de sangue têm o potencial de levar a complicações agudas ou de efeito retardado. Isso é um pedido da própria Organização Mundial de Saúde, reduzir as necessidades de transfusões. Aí vem o Ministério Público Federal agora, matéria recente, dia 20 de agosto de 2020. Ministério Público Federal recomenda a definição de protocolos e diretrizes para evitar transfusão de sangue. Então, nós vamos ter em breve um protocolo para evitar transfusões de sangue. Também, talvez, preocupada com os riscos transfusionais. Concorda que, diante desses acontecimentos, desses fatos que a gente mencionou, nós temos que rever alguns conceitos em relação à prática transfusional? É isso que nós vamos fazer agora, antes de passar para o tratamento propriamente dito da anemia. Vamos rever alguns conceitos. O primeiro, que a prática transfusional, ela não tem o aval, não foi passada pelos testes de segurança e eficácia pela Food and Drug Administration, um dos principais órgãos dos Estados Unidos, que normatiza medicações e remédios. Ela não passou por esses testes. Então, não temos um teste de segurança e eficácia das transfusões de sangue aprovada pelo FDA. Outro motivo, de acordo com esse colega médico, Dr. Carson, publicado nessa revista Critical Care de Medicina, também deixou claro que as transfusões de sangue não passou até hoje por nenhum ensaio clínico randomizado placebo controlado, que isso demonstraria a evidência, a segurança e eficácia das transfusões de sangue conforme qualquer uma outra medicação que é lançada no mercado. Toda medicação ela tem que ser passada por um ensaio clínico randomizado para depois ser utilizada entre nós, seres humanos. As transfusões de sangue não têm um ensaio clínico randomizado para placebo controlado. O que temos são estudos observacionais, mas jamais passou por esses estudos mais relevantes que realmente demonstram a sua eficácia e segurança clínica. Esse é um dos motivos que você, qualquer paciente, para receber uma transfusão de sangue, ele tem que assinar um termo assumindo todo o risco relacionado a essa prática médica. Mas por que tudo isso? Porque o paciente que recebe transfusão de sangue, nós temos que rever esses conceitos, porque o paciente que recebe sangue de outra pessoa, através de uma transfusão, ele permanece no hospital mais tempo do que os não transfundidos. De acordo com esse estudo publicado na revista Anestesia de 2019, envolvendo mais de 60 mil pacientes, 60.955 pacientes, o grupo de pacientes que receberam transfusão de sangue, eles permaneceram no hospital em cerca de 10 dias. Já os sem transfusão, 5 dias. O que isso significa? Que se o meu paciente não recebe sangue, ele vai para casa mais cedo. Isso é bom para quem?
principalmente para o paciente, né? Embora para casa, deixar o hospital mais cedo. E para o hospital também é bom, porque roda mais, né? O hospital ele vai ter mais leitos, mais pacientes sendo internados e mais pacientes resolvidos os seus problemas. Mas é bom também para as operadoras de saúde, para o SUS ou para convênios, porque o paciente permanece menos tempo no hospital, então menos custos para a operadora de saúde. Mas o que mais se preocupa na atualidade são os vários estudos, várias pesquisas que mostram que o sangue pode aumentar o risco de mortalidade, o sangue doado, o sangue de outra pessoa. Isso ficou bem evidente nesse estudo que nós publicamos, envolvendo 3.004 pacientes, nosso grupo em São Paulo, estudando 3.004 pacientes submetidos a cirurgias cardíacas de revascularização miocárdica. Ficou bem evidente que os pacientes não transfundidos morriam menos do que os transfundidos. Em um grupo de 1.116 pacientes que não receberam transfusão de sangue, a mortalidade nesse grupo foi em torno de 1,9%. Já no grupo de 1.888 pacientes que foram transfundidos, receberam transfusão de sangue, a mortalidade foi em torno de 5,7%, com P significativo, ou seja, tem representação, um N expressivo de 3.004 pacientes, e observamos que a mortalidade foi maior no grupo transfundido. Também respondemos uma questão de que o paciente que recebe sangue, quer no UTI, no pós-operatório, é o paciente mais grave, por isso ele morre mais. Mas não é bem isso, não. Nesse nosso estudo, nós pesquisamos a mortalidade num grupo de pacientes de 188 pacientes que não receberam transfusão de sangue, com Euro-score menor ou igual a 2 e menos de 60 anos, ou seja, pacientes relativamente jovens e com praticamente apenas um fator de risco, ou seja, paciente sem comorbidades praticamente. Qual foi a conclusão de nosso estudo? Que no grupo de 188 pacientes que não foram transfundidos, a mortalidade foi 0. Ninguém morreu nesse grupo que não recebeu transfusão de sangue. Já a mortalidade, em 30 dias, já no grupo que foram transfundidos, recebeu sangue halogênico, em um grupo de 154 pacientes, a mortalidade foi de 7%. Já a mortalidade em um ano, no grupo não transfundido, também foi 0. Ninguém morreu. Pacientes relativamente jovens, com praticamente sem nenhum fator de risco, né? Mortalidade 0 em um ano. Já a mortalidade no grupo transfundido foi de 10%, também um P significativo, demonstrando que a transfusão de sangue é um fator de risco realmente independente para maior mortalidade nos pacientes. Tivemos também a oportunidade de apresentar no Congresso da SOCESP, em São Paulo, em 2013, um outro estudo, que a mortalidade é dose dependente de unidade de massa transfundida após cirurgia de revascularização miocárdica. Esse trabalho foi uma sequência desse outro que nós fizemos. Então, a gente queria saber se naquele grupo que recebeu sangue, de 1.888 pacientes, se a mortalidade tinha algo a ver com o número de bolsas crescentes que cada paciente recebia. Ou seja, nós dividimos os pacientes, aqueles que receberam uma bolsa, pacientes que receberam 2 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas de sangue, 5 e maior que 6 bolsas, maior ou igual a 6 bolsas de unidade de massas halogênicas. Qual foi a conclusão de nosso estudo? Que quanto mais bolsa de sangue o meu paciente recebe, maior é a chance desse paciente morrer em um ano. De forma que, se o meu paciente recebe mais de 5 até 8 bolsas, a mortalidade é em torno quase de 50% nesse grupo de pacientes. Então, mais uma vez demonstrando, conforme a gente apresentou no Congresso, que o sangue ele é dose dependente para aumentar o risco de mortalidade. Quanto mais sangue o meu paciente recebe, maior é a chance dele entrar em óbito. Foi só nós que demonstramos isso? Não. Doutora Ludmila, também de São Paulo, também demonstrou isso, também publicado na revista JAMA, de 2010, que quanto mais sangue o paciente recebe, maior é a mortalidade no grupo de cirurgia cardíaca. Outro colega médico também publicado na revista Anesthesiology, de 2016, também demonstrando que
a mortalidade ela aumenta linearmente com a quantidade de eritrócitos, ou seja, com a quantidade de bolsas de sangue que o meu paciente recebe. Esse estudo resume o que nós estamos falando sobre a eficácia das transfusões de sangue. É um brilhante estudo, uma revisão sistemática da literatura. Quando se fala revisão sistemática, é que engloba vários estudos científicos. Então, nesse estudo, foram somados 45 estudos, 272.596 pacientes. Então, um N expressivo, quase 300 mil pacientes estudados. O que se concluiu? Que dos 45 estudos, em 42 as transfusões não tinham nenhum benefício. O risco era maior que o benefício. Isso avaliando a eficácia. De 45 e 42 demonstrados estudos que as transfusões de sangue tinham maior risco que benefício. Em 2 foi neutro. E de 18 estudos avaliados, 17 desses 18 estudos, as transfusões era indicativo de morte. Então, essa é uma revisão sistemática, demonstrando que a segurança e eficácia do sangue, ela realmente tem que ser reavaliada. Qual que foi a conclusão desse grande estudo, dessa revisão sistemática? Que os pacientes que estão na UTI, em trauma ou cirúrgico, notem só, transfusões de sangue estão associadas com aumento na morbidade e mortalidade. E, portanto, as práticas atuais de transfusão requerem reavaliação. Então, deixando claro que, de acordo com essa revisão sistemática, que a prática transfusional realmente merece ser rever os seus conceitos. Então, está lá o meu paciente com anemia, o que fazer? Será que eu vou insistir, então, com a prática transfusional, ou eu vou aprender um outro método de tratar, que nós vamos demonstrar que é seguro e eficaz também, ou seja, bloodless, sem sangue. E agora, o que vamos fazer? Vamos deixar que a própria Organização Mundial de Saúde também nos dá a resposta. Reunida em Genebra, em 2018, com 194 países, a Organização Mundial de Saúde, relacionada ao uso clínico do sangue, veja só o que foi definido nessa reunião da Organização Mundial de Saúde. Que a necessidade de transfusão ela pode ser evitada por prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da anemia e das condições que causam anemia. A correção da anemia, com tratamento com a reposição dos estoques de ferro, que estão, na maioria das vezes, baixos, 50% das anemias, é por deficiência de ferro, e o uso de alternativas simples à transfusão, são seguras e eficazes. É isso que nós vamos mencionar a partir de agora. Esse é um estudo que nós publicamos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, em 2014, onde que ela reúne, basicamente, as principais alternativas, ou seja, as opções terapêuticas às transfusões de sangue. Então, que as principais que eu digo são alternativas seguras e eficazes, alternativas médicas, tanto estratégias clínicas como estratégias cirúrgicas. Então, foi publicado em 2014 na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Em que consistiu esse estudo? Então, ele reuniu nessa tabela, não é o objetivo de ler a tabela, mas só para saber que na página 610 desse artigo, que depois a gente vai mencionar no final, onde é que vocês podem encontrar no final, na coluna da esquerda, aqui todas as estratégias para evitar uma transfusão de sangue no pré-operatório, ou seja, tratar toda e qualquer anemia. A gente vai falar um pouquinho. Durante a cirurgia, então, como minimizar a perda de sangue do paciente durante o ato cirúrgico. E no pós-operatório, como conduzir esse paciente da melhor maneira possível para evitar que ele fique anêmico ou tratando a anemia dele. Então, de modo resumido, é isso. No primeiro pilar, vamos dizer assim, um dos objetivos principais é não deixar o meu paciente ir para a cirurgia, para a mesa de cirurgia, numa condição de anemia. Então, preconizado, isso que a gente sempre menciona para os estudantes, para os residentes, para os alunos de medicina, viu o hemograma está com anemia, já iniciar logo esse tratamento. Então, esse é o objetivo principal dessa aula, né? É ensinar a tratar a anemia já logo no início. Então, como é pré-operatório, uma das principais medidas que nós preconizamos através do protocolo é fazer reposição de ferro, ácido fólico e vitamina B12. Algo simples que qualquer colega médico tem a capacidade de fazer.
e, quando necessário, o uso da eritropoetina, que é uma medicação, né, poucos talvez já tenham conhecimento, já tenham usado, mas é uma medicação que é fornecida pelo SUS e que ajuda a estimular a medula, né? É um hormônio, produzindo a proteína produzida pelo rim, 90% pelo rim, 10% pelo fígado e outros órgãos, mas são os principais, e que ajuda na estimulação da medula para acelerar a produção de glóbulos vermelhos. Para quem não sabe, às vezes, hoje a gente coloca esse imagem só para lembrar que tem muita gente que realmente ainda não sabe tratar anemia, né? Mas isso é importante. Por quê? Porque 30% dos pacientes, eles chegam no ato cirúrgico para ser operado com anemia. Então, por que não tratar esse paciente antes? Várias medicações têm disponível, vários compostos ferrosos aí, mas até com biotônico Fontoura, para quem não sabe, a gente consegue repor as reservas de ferro. Então, é um modo assim, ilustrativo, que é importante, é fundamental a gente tratar o nosso paciente para que ele chegue numa condição cirúrgica melhor e tenha resultados pós-operatórios também melhor, porque o sucesso da equipe médica, da equipe cirúrgica, é o sucesso do paciente. Aqui algumas medicações que ainda estão em teste, publicadas nessa revista em 2019, na revista científica. Nós não vamos abordar muito, porque no Brasil ainda são os carregadores artificiais de oxigênio. Não vamos entrar em detalhe, porque não é o foco da aula, mas também se trata de anemia crítica, só que não é disponível em nosso país. No intraoperatório, preferi deixar esse slide para ensinar algo interessante. Minimizar a perda de sangue. Isso é muito importante. Antes, talvez, de tratar o meu paciente com anemia, por que não evitar que ele fique com anemia? Principalmente em pacientes que, como a gente que trabalha em UTI, né, muitas UTIs hoje a gente vê ainda que tem uma rotina de coleta de sangue de manhã, de tarde e de noite. E aí pede hemograma, eletrólise, tudo numa sequência. Então, é isso que a gente gostaria de ensinar, de passar, para reduzir essas coletas rotineiras de sangue. Não tem necessidade se não for mudar minha conduta médica em relação ao tratamento do meu paciente. Realizar somente testes essenciais que mudaria a minha conduta. Outra conduta preconizada com o nosso protocolo é realizar microcoletas de sangue, ou seja, colher o mínimo necessário de sangue para a realização dos testes. Para quem, às vezes, o pessoal do laboratório não entende, quando você vai colocar microcoletas, então a gente fala assim, pede para colher em tubos pediátricos, que aí vai resolver o problema. Ela vai colher a quantidade mínima necessária para realizar os testes. Por que isso tudo que a gente preconiza? Porque, de acordo com esse estudo, 25 milhões de litros de sangue vão para o esgoto todo ano. Então, que as consequências disso, anemia iatrogênica, aquilo que a gente mencionou, essas coletas excessivas e desnecessárias, fora da rotina, fora que não vai mudar a conduta, gera isso, anemia iatrogênica. No final de 1 ou 2 semanas, o meu paciente terá que receber uma bolsa de sangue. Então, está na hora agora de esses métodos de coleta de amostra serem adaptados a volumes muito menores. Isso com esse estudo científico publicado em 2014, nessa revista Médica Internacional. Essa estratégia simples, gostaria de passar também, porque a maioria são, às vezes, alunos, estudantes de medicina, é bom ter o conhecimento. É hemodiluição normovolêmica aguda. Em que ela consiste? Imediatamente, antes da cirurgia, ali na indução anestésica, eu vou tirar 1 ou 2 bolsas de sangue de meu paciente, deixar ali guardadinha, e vou fazer a reposição volêmica desse paciente com um colóide ou com um expansor de volume, para manter a volemia. Por isso que é hemodiluição normovolêmica aguda, porque eu tirei sangue. Então, o cirurgião vai operar esse paciente, é claro que vai ter sangramento, vai perder, só que no final, como o sangue estava hemodiluído, então vai perder, teoricamente, menos sangue real, vamos dizer assim, né? E se tiver algum imprevisto durante a cirurgia, esse sangue pode ser devolvido ao paciente imediatamente. Se houver um sangramento maior, está ali as 2 bolsas de sangue dele, do paciente, com seu DNA. Isso evita reações imunológicas, reações inflamatórias para o meu paciente, porque é um sangue dele, um sangue que tem o próprio DNA do paciente. Quanto custa esse tratamento, essa estratégia, melhor dizendo?
o custo de 2 bolsas de sangue com citrato, 2 bolsas vazias com citrato, que não mais é menos de R$150. Uma estratégia simples, eficaz e que pode ser realizada em qualquer hospital do nosso país. Uma outra estratégia também muito divulgada hoje no mundo é a utilização de uma máquina que faz a filtragem do sangue. Essa máquina, ela suga o sangue, é como se fosse realmente como se fosse uma sugadora mesmo, né? Que suga, o sangue seria perdido no ato cirúrgico, ela aspira esse sangue, essa máquina, ela filtra e esse sangue passa numa máquina, numa centrífuga, para tirar todas as impurezas. E no final, esse sangue é devolvido para o meu paciente, um sangue lavado, concentrado e também com o DNA do paciente, sem risco de reações imunológicas e inflamatórias. Por que a gente diz isso? Porque o sangue ele é como se fosse uma impressão digital, né? Não tem o meu sangue tem o meu DNA, o sangue do paciente tem o DNA dele, então não tem 2 sangues iguais. Mesmo com tipos sanguíneos, ABO, RH, não são iguais, porque sabe que tem pelo menos mais outros 30 tipos sanguíneos diferentes. Então, essa é uma estratégia simples e eficaz. Então, a gente chama ela de uma autotransfusão intraoperatória. Então, o melhor sangue que um paciente poderia receber é o seu próprio sangue, com o seu DNA. Então, trata-se de uma verdadeira reciclagem de sangue. Esse é um filmezinho para entender melhor. Então, esse sangue aqui, que essa máquina aspira, que essa máquina, vamos dizer, suga lá do local do campo cirúrgico, é o sangue que vai filtrar e depois vai ser devolvido. Vamos dizer assim, que esse sangue que ela aspira seria um sangue que seria jogado na lata do lixo, um sangue que sairia pelas gases, pelas compressas, desperdiçado, seria jogado fora. Mas com essa máquina de autotransfusão, eu consigo recuperar esse sangue e tratar o meu paciente da situação de anemia para evitar que ele chegue num estado de anemia crítica. Então, é eficaz, é seguro. Nos Estados Unidos, praticamente todos os hospitais de cirurgia já têm essa máquina. Uma outra estratégia para tratar anemia, esse é só conhecimento, é saber que o meu paciente tolera anemia. Hoje, a maioria dos colegas médicos, quando chega em 9 ou 10 de hemoglobina, infelizmente, já pensa em transfusão. Mas não é bem assim, a medicina mudou e nós sabemos, de acordo com as evidências científicas, pacientes toleram anemia. Um exemplo é na África subsaariana. Na África, pelas condições de malária, anemia falciforme, muitos pacientes estão com anemia. E grande parte desses pacientes, eles sobrevivem com níveis, às vezes, para o Brasil, crítico, para outros lugares também níveis críticos, com 5, 6 de hemoglobina. Brincam, trabalham, correm com esses valores de hemoglobina. Então, isso envolve o quê? Conhecimento, saber que o meu paciente tolera esses níveis mais baixos de hemoglobina. Isso vai evitar uma transfusão de sangue e dar tempo para que eu possa tratar o meu paciente adequadamente. Nós comprovamos isso, publicamos esse relato de caso na revista Cardiology em 2016, onde que o paciente ele chegou até um nível crítico de 2,9 de hemoglobina. Começou com 17, normal é 13, preparamos esse paciente porque sabíamos que é uma cirurgia grave, de alto risco, complexa, uma cirurgia que durou aproximadamente 315 minutos de circulação extracorpórea, ou seja, 315 minutos de coração parado, mais de 5 horas de cirurgia de tempo que esse paciente ficou com o coração parado. E por isso, muitos fatores de coagulação foram destruídos esse tempo todo, né? Sangrou muito, perdeu muito sangue e chegou nesse nível crítico de 2,9 de hemoglobina. Então, tratamos com o protocolo que nós vamos mencionar e esse paciente saiu depois de 20 dias com hemoglobina de 9,1. Então, é possível, sim, tratar com as alternativas, opções sem transfusão de sangue. Esse, talvez, no Brasil, é que níveis mais baixos de hemoglobina atingidos que foram tratados também seguindo protocolos não transfusionais, de 1,4 de hemoglobina. Então, aqui mencionou a importância da ventilação mecânica, como se funcionando como se fosse a transfusão de sangue para melhorar a oxigenação desse paciente, que é o que a maioria preconiza. Transfunde para melhorar a oxigenação, mas a ventilação mecânica também melhora a oxigenação. Esse é um outro estudo publicado na revista Anestésia de 2019, demonstrando que pacientes realmente toleram níveis baixos de hemoglobina e que essa tolerância para evitar a transfusão de sangue contribui
para que os profissionais de saúde entendam que o meu paciente ele pode tolerar realmente níveis mais baixos de hemoglobina e que isso não reduz a sua sobrevida. Então, basta conhecimento. A partir de agora, então, nós vamos apresentar o protocolo que está sendo distribuído, sendo falado em vários hospitais e sendo utilizado e demonstrando segurança e eficácia. Então, é um protocolo que foi elaborado tanto por mim, outras duas colegas hematologistas, e que ele consiste principalmente no tratamento de anemia em todas as situações. Porque quando a gente vai fazer as transfusões de sangue, você não está tratando anemia, você está corrigindo o estado de anemia do paciente. O que a gente preconiza é tratar a anemia. Se for anemia megaloblástica por falta de vitamina B12 ou ácido fólico, aqui no protocolo menciona as doses adequadas e como fazer isso da melhor maneira possível. Se for anemia por deficiência de ferro, então também as estratégias de recuperação tem estratégia mais lenta, que é por via oral, os vários compostos, não tem nenhuma relação com o laboratório, conforme mencionado no início, então nenhum conflito de interesse, a gente só menciona alguns exemplos de medicações para poder facilitar o entendimento e colocar em prática. Se eu preciso recuperar o meu paciente de uma forma mais rápida, então eu tenho que dar medicações EV, fazer a reposição de ferro de uma maneira mais rápida para que ele também recupere mais rápido. No Brasil temos dois compostos, que é o Noripurum e o Ferrinject. E aqui tem os modos corretos, a maneira de diluição, como fazer isso de um modo seguro e eficaz. Também em crianças, o protocolo nós tivemos o cuidado de ensinar como que faz essa reposição de ferro em crianças, as dosagens, tudo está lá no protocolo. Lembrando que, conforme a gente mencionou, a anemia não é só por deficiência de ferro, 50% sim. Então, tem outras causas. Mas o importante é saber como tratar isso sem ser por deficiência de ferro. E um dos principais objetivos desse protocolo foi ensinar como utilizar a eritropoetina nesses estados. Então, agora sim, nós vamos mencionar estados de anemia mais crítica, pacientes que estão em UTI, situações de urgência, emergência, com níveis mais críticos de hemoglobina. Como tratar? Não é só com ferro. O ferro não vai fazer essa hemoglobina subir mais de forma acelerada. Temos que usar uma droga, uma medicação que faz acelerar e proliferar a maturação dos eritrócitos direto na medula. Então, anemia pós-operatória, devido à perda sanguínea. Então, os pacientes saíram da cirurgia com menos de 10, vamos dizer assim, já está uma anemia mais leve, moderada, o protocolo já deixa bem claro que já temos que iniciar com a eritropoetina dose mais alta, essa medicação que vai estimular a medula, na dose de 300 unidades por quilo dia subcutâneo, até chegar a 7 doses. Ou então até conseguir já uma melhora dos níveis de hemoglobina e hematócrito. Se o paciente está na terapia intensiva, ali na UTI, né, situação de anemia também, menor que 10, aí dependendo dos valores. Também já tem indicação do uso da eritropoetina na dose de 600 unidades por quilo. Essa dose da eritropoetina que vai variar de acordo com a condição clínica do paciente e de acordo com a sua comorbidade, ou seja, com a sua doença de base. Se uma anemia menor que 10 na gravidez e tem risco de sangramento, parto, uma gravidez de risco, a eritropoetina pode ser usada com segurança, tem evidência científica na literatura, com essas doses um pouquinho menores, de 300 a 500 unidades por quilo por 2 vezes por semana, subcutâneo EV. Anemia de doenças oncológicas, todos nós sabemos, né, que o paciente que vai submeter uma quimioterapia, ele vai evoluir com anemia na maioria das vezes. Então, esse paciente também tem que tratar essa anemia adequadamente para evitar uma transfusão de sangue nesse paciente que seria mais deletérica para ele, então, do que até mesmo o estado de anemia. Então, saber que a eritropoetina pode ser usada nessa dose de 600 unidades por quilo semanal até a hemoglobina de 12. Anemia por insuficiência renal crônica, isso aqui a maioria já tem conhecimento disso, porque a insuficiência renal crônica, ela cursa com deficiência do eritropoetinogênio, devido à falência renal. Então, é normal fazer essa reposição. Só que quando o paciente está com menor que 10 de hemoglobina, uma anemia mais importante, não é aquela dose de 4.000 3 vezes por semana, é uma dose um pouco maior, de 100 a 200 unidades por quilo, 3 vezes por semana.
Anemia de doenças hematológicas, também podemos usar com segurança a eritropoetina de 600 unidades por quilo semanal. Se a anemia pós-trauma, a eritropoetina não vai parar o sangramento, mas de acordo com o protocolo, quanto mais rápido nós iniciarmos a eritropoetina, melhor será para o meu paciente para ele estimular essa produção de glóbulos vermelhos de forma mais acelerada. Em crianças também, lembrando que criança é interessante, a criança pode receber uma dose de 600 até 1.400 unidades por quilo por semana, ou seja, doses divididas de 200 unidades por quilo dia via subcutâneo EV, que responde muito bem e criança também tolera muito anemia, de acordo com estudos científicos. Se o paciente é cirúrgico, ele vai para a cirurgia, eu tenho mais de 3 semanas para preparar esse paciente, então eu tenho um tempo melhor, mais hábil, para estimular essa medula. Então, se tem menor que 11 hemoglobina, além do sulfato ferroso, para fazer a reposição correta, calcular a dose correta dessa reposição de ferro, também está indicado o uso da eritropoetina para que o meu paciente, mais uma vez, não chegue naquela estatística de 30% que chega no ato cirúrgico com anemia. Então, vamos corrigir essa anemia. Se eu tenho menos de 3 semanas, eu vou ter que usar uma dose mais alta de eritropoetina para estimular essa medula a acelerar a produção. Se ele tem menor que 11. Então, aqui está 600 unidades por quilo por semana, iniciar 300 unidades por quilo dia, via subcutânea, 10 dias antes da cirurgia e até 4 dias após a cirurgia. Isso é para menos de 3 semanas. Se for uma cirurgia de urgência, iniciar anemia. Identificada anemia, inicia logo 300 unidades por quilo dia subcutânea até a data da cirurgia. Onde que eu vou encontrar esse protocolo mencionado? Então, onde que ele encontra? Como que assim, vai ser só apresentado na aula? Não. Esse é um protocolo, então, real. Ele está aqui para apresentar para vocês, mas ele está também no site Bloodless, que é um site que foi elaborado por nós, por mim especialmente, para ajudar colegas médicos, estudantes de medicina, profissionais de saúde, todo a aprender a lidar com essa situação. E lá, sim, tem todas essas opções alternativas às transfusões de sangue. Saber que elas existem já é bom sinal, e saber onde procurar melhor ainda. Então, lá tem um menu, que é como tratar. E nesse menu tem especialmente esse submenu tratamento da anemia. E nesse tratamento da anemia tem, sim, o protocolo, onde que nós mencionamos, acabamos de mencionar. Então, o protocolo de tratamento da anemia, inclusive aquele artigo mencionado das opções terapêuticas transfusões de sangue. Essa aula provavelmente também em breve estará nesse site, Bloodless, que é um site sem nenhum vínculo com laboratório, de interesse financeiro, um site criado exatamente para ajudar profissionais de saúde a lidar com esse assunto e saber como tratar um paciente com anemia. Saber que a medicina hoje, a medicina vai evoluindo, a medicina moderna, não transfusional, que a maioria dos médicos hoje, quando estudam, quando aprendem sobre esse assunto, passam a utilizar menos as transfusões, simplesmente por melhorar, por ampliar conhecimento. Isso é a medicina moderna. E para encerrar essa aula, eu gostaria de deixar como lembrança o seguinte, que a transfusão de sangue é hoje um dos órgãos mais transplantados hoje no mundo. Então, transfusão de sangue é igual a um transplante líquido. E sabendo que quando você faz um transplante de coração, de rim, é um antígeno estranho, é um DNA diferente que entra no corpo do paciente. E esse antígeno, ele gera reações inflamatórias e imunológicas, porque não tem o mesmo DNA. Então, é por isso que nós mencionamos e preocupamos com a segurança transfusional. Então, nada melhor do que ampliar conhecimentos, porque ninguém indica um transplante de coração, indica um transplante de rim, aleatoriamente para um paciente. Aquilo é pesado, passa no heart team, ou seja, numa equipe multiprofissional, multidisciplinar, para depois se indicar um transplante, quer de coração, quer um transplante de rim. Então, assim, também a gente deveria que, à medida que os conhecimentos vão chegando, as pessoas também pensem um pouquinho mais. O sangue é um dos órgãos mais preciosos, dos tecidos mais preciosos que nós temos. Então, por que não cuidar do meu sangue, do seu sangue, para a gente evitar uma transfusão?
Isso faz a gente lembrar dessa frase desse colega médico canadense, William Osler, que diz o seguinte, que o bom médico trata a doença. O grande médico trata o paciente que tem a doença. Então, nós não vamos tratar um exame laboratorial, um hemograma que está ali. Vamos ver o doente, ver se ele está bem clinicamente, está estável hemodinamicamente. Por que não tratar esse paciente, quer com ferro, com ácido fólico, vitamina B12, e especialmente com as doses de eritropoetina preconizada? Com isso, nós estaremos tratando a anemia e não simplesmente corrigindo um estado de anemia. Era isso. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite por estar aqui com vocês. Quero os alunos de medicina, quero outros profissionais que estão assistindo, né? Esse é um novo normal, mas me sinto honrado e com um grande prazer estar aqui compartilhando conhecimentos com todos vocês. Muito obrigado a todos.